Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo ao culto de domingo. Eu oro que hoje a palavra do Senhor será real em cada coração, no seu coração em particular. E o que o Senhor quer fazer pela palavra que Ele manda, o Senhor irá fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida juntos, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, damos glória ao seu nome, honra ao seu nome, bênção ao seu nome. Senhor Jesus, te agradecemos por todos os sacrifícios que fizeste quando estavas aqui na terra e o sacrifício na cruz do Calvário para produzir, para nos levantar uma igreja pura, justa, santa e arrebatável. Te agradecemos porque o Senhor nos fez parte dessa igreja, esperando a sua vinda. Senhor, queremos fazer tudo o que tem que ser feito pela sua capacidade para estarmos prontos para este arrebatamento e a sua vinda em nome de Jesus. Te pedimos que hoje, Senhor, fala para cada coração. Abra as páginas das Escrituras para cada um. Deixa claro, deixa simples, que todo que lê, que todo que ouve, ele possa entender. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus, oramos. E a igreja diz amém. Hoje, vamos para a carta, a mensagem, a epístola, que Jesus, a cabeça da igreja, mandou dos céus. Primeiro mandou para a igreja em Tiatira, mas entenda como a mensagem das epístolas para os romanos, inicialmente foi para os romanos, mas agora para toda a igreja. E a epístola também foi escrita primeiro para os epístolos, mas agora é para toda a igreja. Esta mensagem que Cristo mandou através de João o amado e mandou para a igreja em Tiatira. E no fim ele diz, não é só para esta igreja, mas é para todas as igrejas, em todas as gerações, desde aquele tempo até que ele venha. Por essa razão, ele termina toda a carta, toda a mensagem, toda a epístola que vem dele, Cristo para a igreja e para as igrejas. E diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, a mesma palavra ele manda para nós hoje. Quer te dizer que esta igreja em Tiatira foi a poluição, foi a contaminação e também se envolveu na corrupção. E o Senhor estava preocupado e mandou a mensagem para eles. Quer dizer, para aquela igreja. Saiba, quando o Senhor te manda com uma mensagem, não só tens que pegar, não só de forma superficial, tens que entender o coração pelo qual ele manda a mensagem. A preocupação pela qual ele manda a mensagem. Se ele manda a mensagem sorrindo, você não pode dar a mensagem frisado. Se ele manda a mensagem com uma preocupação, se ele manda uma mensagem quando está frisando a cara, tendo uma controvérsia para com as pessoas, você não vai trazer a mensagem Tiatira da Deeper Life enquanto está a rir. Tens que também mandar com preocupação e também enquanto estás frisando com a cara. A mesma coisa vais encontrar nesta epístola, nesta mensagem para a igreja de Tiatira. Vamos ver isto em Apocalipse 2, a partir de 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, quem tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. 19. Eu conheço as tuas obras,
o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, ele vai na área onde ele está mostrar preocupação para com aquela igreja. No versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. 21 diz: dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. 22. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. 24, ele dá o comando, o conselho, a diretiva, assim que quer que o ministro daquela igreja e quer que todos os membros daquela igreja façam, para que escapem a fúria, a ira, a indignação, a condenação que virá sobre as pessoas corrompidas. 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. 26 diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. E diz: dar-lhe-ei a estrela da manhã. 29. Em conclusão diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a mensagem que estamos olhando por ela, que vem de Cristo. A mensagem tem como título: preservando a igreja pura da poluição. Preservando a igreja salva, santificada, graciosa, sem mancha da poluição. Preservando o corpo de Cristo. Preservando a igreja arrebatável da corrupção e da poluição. Preservando o cristão. Preservando você em particular da corrupção, da poluição e da contaminação. Assim que olhamos a mensagem, iremos ver 3 diferentes secções na mensagem. A primeira secção, a peculiaridade de Cristo. Ele se apresenta a si mesmo. Assim que ele se apresenta, você vai descobrir que ele tem a autoridade final, a autoridade absoluta, e todo o julgamento foi entregue nas suas mãos. A peculiaridade de Cristo. Assim, ponto número 2. A perversão dos corruptos. Fala de Jezebel. Fala desses que cometem fornicação, adultério com a Jezebel. Fala das pessoas que foram influenciadas pela Jezebel. Ele mencionou a ela pelo nome. Com certeza, entenda. Cristo, a autoridade final, e o juiz perfeito,
não teve medo de Jezebel. Se o pastor local, se o anjo ali, o ministro, o anjo, líder daquela igreja de Tiatira, se tivesse medo de Jezebel, mas saiba, o nosso Senhor, o Filho de Deus, a luz de Deus e o juiz final não tem medo da Jezebel. Então, o Senhor trouxe esta mensagem diretamente. Disse, há uma pessoa lá que corrompe pessoas. Há uma pessoa lá que traz a perversão dos corruptores. Ponto número 3, a promessa dos vencedores. Os que vencem a contaminação que vem da companhia das pessoas que estavam lá para corromper a igreja, que venceram. E porque venceram, Ele quer que eles continuem vencendo. Agora Ele nos dá uma promessa, que tem muitas partes para eles. A promessa dos vencedores. Vamos para o ponto número 1. Vamos olhando a peculiaridade de Cristo. Vamos ver o Apocalipse 2, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Diz que é o Filho de Deus. Ele é a fundação da igreja. É a pedra de esquina da igreja. É o juiz final da igreja. E apresenta-se a si mesmo e diz: isto diz o Filho de Deus. O Filho de Deus está falando para ti, pastor, ministro, líder da igreja de Tiatira. Mesma coisa ele diz para si. Ele se apresenta a si mesmo como fundador do rebanho. Mateus 16. Mateus 16, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. E o que é isto? É o Filho de Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Agora ele revela a fundação da igreja. Da primeira vez que ele menciona a igreja, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta fundação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor, que é a primeira vez que mencionou a igreja, diz que as portas do inferno, os poderes das trevas, os poderes que tentam lutar contra aquela igreja, corromper a igreja, poluir aquela igreja, mas ele diz: as portas do inferno, com todas as suas contaminações, com todas as suas poluições, com todas as suas corrupções, não irá suceder para prevalecer na corrupção, na destruição da igreja. Diz no 1 Coríntios, capítulo 3, 11. Fala da igreja. Que ninguém pode colocar um outro fundamento, por qual Cristo já colocou o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento da igreja, o fundamento do rebanho. Diz que este fundamento é Cristo. Assim que vamos de novo voltar para o Apocalipse 2, 18. O Senhor continua se apresentando a si mesmo. Ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. Olha para isto agora. Que tem seus olhos como chama de fogo. Que tem seus olhos como chama de fogo. Eu te disse, primeiramente, que quando Cristo manda uma mensagem,
com uma preocupação. Então, os seus olhos são como chama de fogo. Não é como agora aqui, já não é um Cristo sorridente. Não é o Cristo que te convida atrativo. Os olhos dele agora estão como chama de fogo. Algumas vezes vão dizer que os olhos me terrificam. Eu espero que não fará com que os olhos dele ou a cara dele seja assim. Mas agora olha o Filho de Deus, que como os olhos como chama de fogo. Veja essa apresentação, essa introdução no capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, 14 do Apocalipse. Diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Veja isto agora, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Fala do Senhor Jesus. Como João olhou para ele, viu chama de fogo saindo dos seus olhos. O fogo que destrói, que consome os descrentes, se morrerem sem crer. Nos é dito em Apocalipse 19, versículo 11. Continua falando de Cristo. Diz no versículo 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. F maiúsculo, fala de Cristo. V, verdadeiro. V maiúsculo também, fala de Cristo. E julga, e faz o que? E peleja com justiça. Quando ele vier de novo, fala da segunda vinda, e diz assim: ele virá como os seus olhos como chama de fogo, porque ele vem com fúria, ele vem com indignação, vem com ira, vem com juízo, para julgar os pecadores que permaneceram como duros no pecado e continuam vivendo no pecado até a vinda de Cristo. Ele vem com fúria, com fogo, como chama de fogo. 12. No versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Vamos a Apocalipse, voltar, Apocalipse 2, 18. Continua se apresentando o Cristo aqui. E ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus filhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Atualmente ele já disse no capítulo 1, Apocalipse 1:15, fala sobre os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. Veja lá, uma fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Nos diz aqui no capítulo 19 do Apocalipse, Apocalipse 19, olhando 15. Aqui nos diz sobre este Cristo e nos diz sobre o simbolismo e os emblemas dos pés como brasa. E diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa. Este é o significado, este é o simbolismo dos pés da brasa. É como se fossem, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O versículo 16 nos diz quem ele é, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos voltar para o Apocalipse 2. Depois do Senhor ele se apresentar como Filho de Deus,
como aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, e como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente. Versículo 19 agora, capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras. Agora, ele dirá à igreja, ao ministro, aos membros, aos líderes, aos seguidores daquela igreja. Ele irá dizer algo, coisas que eles pensavam que eram secretas, coisas que eles pensaram que isto não vai sair dentro das nossas quatro paredes. Eles não sabiam que os céus sabem tudo, que os céus cobrem toda a terra. Eu conheço, agora Cristo vai dar o facto sobre a igreja, ele vai dar coisas, as falhas, as coisas perfeitas, verdadeiras. Ele vai mostrar, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras, ele menciona as obras, atividades, as responsabilidades espirituais, de novo, ele diz, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tão longe, tão bom. Se este fosse o fim da mensagem da igreja para Tiatira, isso seria maravilhoso. Quando Cristo diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas atividades, eu conheço o seu esforçar-se para fazer o trabalho, eu conheço a fervência, eu sei essa busca na tua vida, eu sei os projetos, planos frutíferos que tu carregas, conheço todos no plural. Não somente isto é o fim do versículo, ele diz também que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto é o que cada um de nós tem que orar para ter. De tal maneira que as nossas últimas obras sejam grandes, sejam altas, sejam puras, sejam mais que as primeiras. Para que a nossa obra no Senhor, a nossa fervorosidade no Senhor, a nossa paixão no evangelismo, a nossa paixão em fazer o trabalho do Senhor dentro da igreja, fora da igreja, para a edificação da igreja e para a evangelização do mundo. Para que o que fazemos agora, no último dia, o que fazemos agora, na última parte, o que fazemos agora, assim que estamos nos envelhecendo, seja grande do que o que fizemos quando primeiramente conhecemos o Senhor. E o Senhor começa a colocar um por um os itens, o que este ministro fez, e nos chama pessoas fiéis, proveitosas, e também os membros daquela igreja que trabalham com esse ministro. Ele diz que eu conheço o seu amor, amor que é importante, a caridade que é importante, mas esta caridade tem que ser o amor de Deus, que vem de Deus, o amor agape, não é superficial, humano. Eu conheço a tua caridade, o teu amor, o teu serviço, serviço na igreja, serviço fora da igreja, ministrando para os vizinhos, como um bom samaritano, sendo um bom servo de Deus na igreja. Eu conheço o seu serviço, serviço para com os pobres, serviço para com as pessoas nuas, serviços para com os analfabetos, serviços para aqueles que estudaram um pouco, serviço para os que estudaram muito, serviço para os jovens, com toda a alma, toda a mente, serviço para trazer o bem para todos que vêm à sua volta. Se não vem para ti, você vai ao encontro dele. Diz, e a tua fé, a fé, que quando há um problema, a fé, quando há um desafio, há uma doença, há uma enfermidade, você tem uma fé no Senhor e não permite a descrença tomar conta do coração ou da mente ou da sua vida. Ele diz a tua paciência.
este homem é paciente, este ministro é paciente. E o Senhor elogia esta paciência. Precisamos da paciência. Olha para a sua vida. Eu também olho para a minha vida. Vamos olhar por nós mesmos. Primeiro, você pessoalmente. Você tens um destino? Será que tens paciência correndo esta jornada para entrar lá? Ou tens muita pressa e não queres planificar antes de fazer as coisas? Tens que ter paciência. Depois de plantar, com paciência você rega até colher. Tens paciência na sua família? Tens paciência com membros da sua família? Às vezes você espera algo na sua família. Talvez o seu esposo ou a sua esposa esteja lá em cima, mas não é exatamente o seu pensamento como você era para o que você queria ver com a sua esposa, o seu marido. Você é paciente ou você zanga, fica nervoso, começa a ficar nervoso e o seu temperamento deixa de estar no controle. Pessoas pacientes não fazem isto. E diz a Bíblia, e a tua paciência. E também é paciente quando há um problema, há um desafio. Ninguém gosta de um problema. Ninguém gosta de sentir dor. Mas por que o problema, enquanto o problema está lá, enquanto a dor está lá, enquanto a perseguição está lá, ele diz, eu conheço a tua paciência. Isto é o que o Senhor traz, quer que nós tenhamos na nossa vida, quer que desenvolvamos a paciência que nos é dada pelo Espírito de Deus. Primeiro, a paciência é um fruto do Espírito. Ele diz que a tua paciência para com as pessoas. Temos que ter paciência para com as pessoas. Não podemos viver uma vida solitária. Se fosse a única árvore na floresta, você não gozaria a solidão. Precisas a outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Você não andas rápido como queres que eles agem rápido. Você quer a disposição que eles queres que eles tenham, o tempo que eles queres que tenham. Deixa eu conhecer a tua paciência. Paciência consigo mesmo. Conheça a tua paciência. Paciência com membro da tua família. Conheça a tua paciência. Paciência no meio de problemas. Paciência. Paciência no meio da dor. Paciência. Paciência na perseguição. Paciência. Paciência com pessoas à nossa volta. E diz, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Este é o elogio. De facto, ele diz que as primeiras, as últimas, agora, ele começa a querer lhes dizer o que é que eles devem buscar, para que não sejam levados apenas pelo seu trabalho, pelas suas obras, serviço, amor, a fé, paciência, que as últimas obras são. Não seja levado por isto. Já há coisas sérias naquela igreja que precisam serem corrigidas. Agora, isso nos introduz para o ponto número 2. A perversidade dos corruptores. A perversidade dos corruptores. Apocalipse 2. Estamos lendo o versículo a partir de 20. Mas tenho contra ti que toleras. Tenho contra ti, para um pouco. Se alguém não é membro da igreja, que não se preocupa com salvação, que não conhece o padrão da palavra de Deus, diz que, ei, para aí. Quero te dizer uma coisa, tenho algo contra ti. E você olha para ele, você diz, quem é você? É um pecador, homem do mundo. O que ele tem contra ti, você deixa tudo de lado. Se alguém que é ignorante sobre o padrão da palavra de Deus, ignorante sobre sua vida, ignorante sobre o que te compele, o que te faz ser o que você é, e ele vir ter contigo e dizer, ei, quero falar contigo, tenho palavras contra você, você vai dizer, está bom, eu sei que tens algo contra mim, por quê? Porque você é ignorante, não conhece minha vida, não conhece minha atitude.
Você não conhece o poder que me conduz. Você está contra mim, porque eu não me preocupo com isso. Mas, aqui é. Este é o Cristo. Este é a cabeça da igreja. Este é o Salvador. Este é aquele que foi apontado pelo Pai. Que ele será o juiz final. E ele julgará a cada um de acordo com as suas palavras no último dia. Este é aquele que diz de forma com autoridade. Não que fica apenas no seu serviço, que fica apenas no seu amor, no seu serviço, na tua fé, na sua paciência. Ou mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza. Mulher que se diz profetiza. O nome dela não está no livro da vida. Os céus não lhe conhecem. O Pai nunca afirmou a ela. Cristo não lhe confirmou nenhuma autoridade. Ela é uma mulher que se disse sozinha que era profetisa. Ela se chamava profetisa. O que estava fazendo naquela igreja? Ensinar, enganar, instruir e enganar, admoestar e atrair pessoas para a maldade, a seduzir os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Prostituição tornou-se seu hábito. Prostituição tornou a identidade dela. Prostituição tornou-se o título dela. E ela apegou-se como uma característica pessoal. É prostituição. Deram-lhe chance para se arrepender e não se arrependeu. O Senhor diz agora em 22. Eis que a porei em uma cama. É a cama da punição. É a cama do sofrimento. É a cama do tormento. É a cama de dor. É a cama da recompensa do que ela fazia. Eis que porei em uma cama. E sobre as que adulteram com ela virá. E os que adulteram com ela. Para aí um pouco. Isto é pior do que Jezebel do Antigo Testamento. A Jezebel do Antigo Testamento não teve um mau relacionamento, uma relação adólatra, imoral, adólatra, com os outros homens daquela nação, outros homens na comunidade, além do Acabe. Mas esta Jezebel, que do sexto, ela cometia fornicação com os outros. E o Senhor diz, aqueles que cometeram adultério com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23. Ele diz, ferirei da morte os seus filhos, os seus seguidores com a morte, os seus companheiros com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um, não só a Jezebel, e darei a cada um, todo apostatado, todo pecador, todo comprometedor, todo corrupto, todo líder que não tem espinha dorsal, todo membro da igreja que ele se envolveu na poluição, na contaminação, na corrupção desses dias. Ele diz, e darei a cada um de vós, diz que eu segundo as vossas obras. A
aqui nós vemos a delinquência de um pastor que aceita tudo, ou um pastor permissivo. O Senhor falou com esse pastor, diz que você é um delinquente. Você tem falta de coragem. Você tem falta de convicção. Você tem falta de força. Você tem falta da responsabilidade número 1. A delinquência de um pastor permissivo. Podemos dizer isso sobre um pastor, de um pai. A delinquência de um pastor permissivo. Pastor que veio de ver um dos filhos desviados. Trazendo em casa amigos que vão cometer pecado com eles em casa. A mãe vai ver, vira para outro lugar e começa a dizer: esses nossos filhos de agora, se nós falarmos contra eles, eles vão fazer coisas erradas contra nós. Pai permissivo, mãe permissiva, a delinquência de um pai delinquente. Talvez uma pessoa que começa um bom ministério, um pioneiro. E este pioneiro que começa o ministério era baseado na palavra de Deus. E corria naqueles tempos, todo lugar. Ele queria seguir a paz com todo homem, a santidade, sem a qual ninguém vê o Senhor. Depois do trabalho de poucos anos, agora, por causa de pequena resistência, por causa de pequena perseguição, por causa de críticas, pequenas críticas, já não pode continuar assim. Diz: não, eu não quero morrer. Por que não? Por que não queres morrer? Eu não quero desperdiçar a minha vida. Por que não vais querer desperdiçar a tua vida? Ou perder tudo que você teve no trabalho que Deus te deu. Por que não queres morrer? Como é que queres morrer? Queres morrer um comprometido? Queres morrer um medroso? Queres morrer um corrupto? Queres morrer um permissivo pioneiro? Queres morrer um homem delinquente, uma mulher delinquente? Meu irmão, minha irmã, se é uma morte que tens que morrer por ela, deixa a morte vir. A morte que te levará para a glória. Mas este tipo de pastor, este tipo de pregador, este pioneiro era delinquente. Por isso Jesus diz: mas tenho contra ti que toleras a Jezebel, mulher. Você permite, você deixa aquela mulher, Jezebel, mulher que se diz profetiza. Com certeza você ouviu isto antes. Com certeza não eras familiar com este nome, porque este nome Jezebel, nenhuma mãe dá à filha o nome de Jezebel, porque sabe que este nome aqui não é de uma boa pessoa. No Antigo Testamento, Jezebel veio de uma terra estrangeira. Numa terra estrangeira de onde ela vem, havia adoração a Baal. E não havia reconhecimento, não havia nenhuma nação de Baal na terra de Israel. Mas assim que casou com Acabe, Acabe era o rei de Israel naquele tempo. E esta mulher estranha, esta mulher estrangeira, esta mulher que adorava curandeiros, veio na vida de Acabe. E Acabe, o Acabe deixava-se na pressão desta mulher. Agora, a corrupção começou a chegar em toda a terra. O que iria acontecer aqui, nesta igreja moderna, em Tiatira, que que se chama a si mesmo de profetiza, mas é corrupto, profetiza, mas é contaminadora, chama-se profetiza, mas adora falsos deuses, é profetiza, mas é uma pessoa que se prostitui, é profetiza, mas é uma adúltera, e trouxe isto na igreja do Deus vivo. E ela sabia sobre isto. E ela conseguia apanhar cada um que podia alcançar com este tipo de contaminação. Por isso o Senhor diz que eu tenho coisas contra ti. Mas entenda, este aqui acontece ser mulher. Poderia também ser um homem, Jerubão. Jerubão trouxe falsa adoração
na terra de Israel, ele, mesmo depois da morte dele, aquela falsa adoração continuou. Vais continuar a ver a descrição de todos esses outros reis, é descrito como não pararam, não deixaram, seguiram o caminho de Jeroboão, que fez Israel pecar. Pode não ser Jezebel, pode não ser Jeroboão, pode ser Arão. Lembra-se, quando Moisés foi ao topo da montanha para receber a lei na mão do Senhor, Moisés entregou a igreja do deserto, povo de Deus, entregou na mão do Arão. Antes que Moisés voltasse da montanha, Arão já tinha desviado as pessoas para a adoração falsa. Quando Moisés foi pedido por Deus para voltar, disse: como é que trouxeste tão grande maldade perante as pessoas? Ele diz que não, a sua zanga não venha contra mim. Você conhece este povo, que este povo é duro. O que eu iria fazer? Se eu não aceitasse, você conhece o caráter dessas pessoas. Eu não poderia suportar a sua pressão, não podia suportar a condição de estar firme. Jezebel, Jeroboão, Arão, poderia ser também um Eli. Lembra? Deus mandou o pequeno Samuel e disse: o que eu vou fazer? Os anos das pessoas, os seus olhos, os seus ouvidos haverá barulho, porque eu farei algo que vai tinir nos olhos deles. Eu farei com que no sacerdócio dos filhos de Elias. Por quê? Porque ele sabia os pecados dos filhos de Eli. Os filhos de Eli contaminavam as mulheres lá na porta do templo. Mas o pai não fez nada. Não lhes repreendeu, não lhes disciplinou. Ele era um sacerdote permissivo. E o Senhor diz: eu tenho isto contra ti. De facto, há pessoas que dizem: deixa andar, deixa andar. Cada um faz o que quer. Mesmo assim, permanece na posição de liderança. Mas o Senhor diz: esse tipo de pessoas, Ele, Deus, tem algo contra eles. Sabe o que eles querem fazer? Deus quer que eles façam o que? Primeiro, quer que se arrependam. E eles voltem e dizem: eu não vou fazer desta maneira como Jezebel, que não podia permanecer. Devem ir ao Senhor dizer: Senhor, me lava. Senhor, purifica-me. Senhor, fortalece-me. Senhor, me dê a espinha dorsal para permanecer. Mas do outro lado, tu sabes o que fazer. Se não queres fazer isto, há uma grande indignação, há uma grande ira que há de vir contra ti no último dia. Se você é como Jezebel, se você é como Jeroboão, você é como Arão, você é como Eli, o melhor a fazer é você se retirar do serviço de Deus. Senão, o serviço vai produzir mais pessoas para o inferno do que para o céu. E você sabe disso, que eu não tenho coragem. Você sabe que não tem espinha dorsal. Em vez de você gastar grande punição no último dia, eu irei me apagar no serviço para que eu deixe o serviço nas mãos daqueles que ainda podem, têm a espinha dorsal, têm a força e eles ainda podem fazer o trabalho. A não ser que o grande julgamento há de vir contra ti. Vamos ver, a próxima coisa é a contaminação dos perversos pródigos. Apocalipse 2, 21. Apocalipse 2, 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Lembra-se, esta mulher
chamada, que se chama a si mesma de profetisa. Ela teve a mesma tendência, a mesma propensidade, a mesma depravasidade como Jezebel do Antigo Testamento. Em vez de se arrepender, tinha ira contra Elias, homem de Deus. Em vez do arrependimento, ela enviava mensagens para o homem de Deus, Elias. Assim como você deu-se com aqueles profetas de Jezebel. Se eu fosse Jezebel, se eu fosse a rainha, se eu fosse a esposa do líder naquele lugar, amanhã eu lhe daria até assim. Ela não se arrependeu. Veja a carreira da Jezebel. Ela trazia adoração a Baal. Então Elias destruiu todos esses pastores de Baal, profetas de Baal. No capítulo 18 de 1 de Reis, no capítulo 19 e 20, quando for a segunda de Reis, a falsa adoração voltou de novo. Com a força, com a força. Veja a carreira de Jezebel. Ele tinha que lidar-se com essa adoração a Jezebel de novo. Se for já ver esse Jezebel do Antigo Testamento, depois de Eliseu destruir esses adoradores, esses profetas de Baal, então Acabe queria a vinha do Nabode e o vizinho disse: não posso te dar. Então o rei fraco, ele começou a ficar zangado, teve um mau temperamento. Então Jezebel disse: o que se passa? O que está a acontecer? Eu disse a este homem para me dar a sua vinha, mas não me deu. Então Jezebel disse: não te preocupes, eu vou ter por si. Então ela planificou, depois de repreender-se, depois de uma correção, ela pensou que iria se arrepender, mas não havia arrependimento. Então ela organizou a morte de Nabode e ele teve aquela vinha de Acabe, seu marido. Saiba, o Senhor diz concernente a esta Jezebel na igreja em Tiatira: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Alguém assim aí, por causa daquele pastor, por aquele pastor foi permissivo, como uma pessoa que não tem nenhuma força, nenhuma espinha dorsal, está sempre embaixo, olha para baixo, tem medo das pessoas, tem medo dos homens, tem medo das mulheres, tem medo dos jovens, tem medo dos adultos. Ele só não teme a Deus. Ele só não tem temor do julgamento, do dia de julgamento. E ele permite a contaminação aumentar-se em toda a igreja. E aquela igreja que devia permanecer na santidade, sem a qual ninguém veria o Senhor, em que toda a igreja deveria ser santa. Agora a igreja ficou comprometida, corrompida e maldade já entrou. O Senhor diz: o julgamento vai chegar. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós não sabeis, não entendem que crentes são um templo do Espírito Santo, que se há uma Jezebel, se há um Jeroboão, se há um Arão, se há um Eli, se há uma Dalila, se há um Salomão, se há alguém que quer contaminar o templo de Deus, Deus vai o destruir. Não sabias que a igreja é o templo de Deus? Você não sabia que a igreja é o corpo de Cristo? E o corpo de Cristo, a igreja de Deus, tem que ser pura, tem que ser santa, não tem que ser pecado, não tem que ter pecado, não tem que ter nenhuma mancha. E qualquer um, Jezebel, Dalila, se qualquer um, Jeroboão, Arão, se qualquer um que quer um pregador
um pastor vai permitir a destruição e a contaminação, Deus também vai o destruir. 17, no versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus tem que permitir santo. Em Tiatira, o templo de Deus tem que permanecer santo. Em Efésios, Esmirna, o templo de Deus tem que permanecer santo. Em Sardes, na Laodiceia, o templo de Deus tem que permanecer santo. Na igreja local, onde tem a igreja, o templo de Deus tem que permanecer santo. Ele diz: se qualquer mulher contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. Que o templo de Deus sois vós. Qual é a instrução que está nos dando? Quando ele diz aquele homem, aquela Jezebel, aquela Dalila, aquele Arão, aquele Jeroboão, aquele Eli será destruído se ele contaminar o templo de Deus. O que está dizendo? Mateus 23, 33. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A condenação de que ele está falando é a condenação do inferno. Hebreus, capítulo 13, 4. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio. Para por aí por um momento, saiba. Quando nos casamos, é algo honorado. Talvez és viúvo ou viúva, estás ainda numa idade para casar. E dentro de ti há um fogo. E você não está a casar. Se você não ter cuidado, você pode se tornar uma Jezebel naquela igreja local. Porque o casamento é venerado. Você nega de casar. E você está fazendo outras pessoas entrar numa relação imoral contigo. Venerado seja entre todos o matrimônio. Talvez uma viúva. Ainda estás numa idade para você casar. E a vontade, o desejo está consigo. Em vez de orar e você casar, você não faz isso. Você ainda quer guardar a tradição de pessoas à sua volta. E você quer que eles saibam que você é um homem, é uma mulher, que o seu marido foi ter com o Senhor, a tua mulher foi ter com o Senhor na glória, e você não está pensando em mais ninguém, e os seus filhos também te encorajam e dizem: papá, permaneça assim sem casar. Mamãe, permaneça guardando o seu amor pelo seu pai que morreu. Mas você sabe que a mãe foi para o céu, foi ter com o Senhor no céu. Mãe está lá, o que está gozando o que tem no céu. E você permanece aí projetando, parecendo para as pessoas que está tudo bem, mas não está bem. Venerado seja entre todos o matrimônio. Se você se tornar como uma pessoa adúltera, a pessoa fornicadora na igreja do Deus vivo, e em vez de casar de forma própria, normal, você se torna uma pessoa que contamina os outros na igreja. Isso é terrível. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Pessoas que parecem limpas de fora parece que está tudo bem, mas no coração, no seu espírito, por detrás das portas, por detrás da cortina, quando as pessoas não lhes vê a sua contaminação, são fornicadores, são adúlteros, são como Jezebel na igreja do Deus vivo. São adúlteros e adúlteras. Deus os julgará. Nos diz
no Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 8. No versículo 8 nos diz: mas quantos tímidos e aos incrédulos, nos é dito que todas essas coisas não devem estar na igreja de Deus vivo. Nenhum pastor permissivo. Um pioneiro permissivo, um sacerdote permissivo que será delinquente e permitir o medo na igreja, permitir descrença na igreja, permitir abominação na igreja, permitir abortos, homicídios na igreja, permitir a contaminação, adultérios na igreja, a permitir pessoas que não podem ser tocados, permitir feiticeiros, pessoas com espíritos familiares, adoradores falsos, permitir mentiras ao Espírito Santo como Ananias e Safira, ser permitido esse tipo de coisa. Esse tipo de pastores permissivos, pais permissivos, pioneiros permissivos, vão lidar-se com o Senhor e qualquer um que pratica diretamente ele mesmo. O que Jezebel pensava? A perpetrar essa contaminação da igreja de Deus vivo. Ela era descrente. Ela não cria que o julgamento de Deus que viria. Assim que estava na igreja. Pensa o julgamento de Deus contra Jezebel do Antigo Testamento. Mas é como? Isto não vai acontecer para mim. Deus proíba. Isto vai acontecer para o meu inimigo. Não vai acontecer para mim. Descrença. E há pessoas assim hoje. Continuam praticando maldade. Continuam vivendo no pecado. Continuam vivendo na poligamia com duas mulheres. Continuam vivendo com muitas mulheres. Ainda que não lhes tragam para casa, eles dizem que Deus não vai me julgar por isso. Essas pessoas são abomináveis, são homicidas. Quando diz homicidas, não é como carregas faca ou carregas pistola, matar. Sabes, pessoas quando cometem pecado como uma menina, e a menina engravida, dizem, isto não pode acontecer. Não, ninguém tem que saber isto. O dinheiro que seja preciso, onde quer que vão fazer isto, vão usar aqueles químicos, cometem abortos, são homicídios. Se não se arrepender, todas essas coisas, o Senhor vai julgar. Então, os feiticeiros, os idólatras, o Senhor irá julgar. Todos mentirosos, sem exceção, terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O Senhor está nos chamando para o arrependimento. O Senhor está nos chamando para a justiça. O Senhor está nos chamando para a restauração. Ele quer que abandonemos tudo isto, porque o Senhor está vindo, por causa da proximidade da vinda do Senhor, por causa da iminência da vinda do Senhor. Ele quer que este arrependimento seja um ingrediente para nós assegurarmos a verdade. Assegurarmos a verdade até o fim. Agora vamos ao ponto número 3. Esta é a promessa dos vencedores. A promessa dos vencedores. Você olha para a promessa que o Senhor dá aqui. Apocalipse 2, 24. Apocalipse 2. Mas a vós digo, és tu nascido de novo? Eu vos digo a vós. Continuam firmes na vossa salvação. Continuam firmes sem se corromper. Continuam firmes sem estar contaminado. Continuam firmes não entrando na contaminação e na profundidade de Satanás, ou no caminho dos apostatados, ou
aqueles que abandonaram. O Senhor chama os apostatados, voltem para casa. Aqueles estão firmes, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quando não têm esta doutrina, e a todos quantos não têm esta doutrina, e a todos quantos não têm esta doutrina, saiba, meu irmão, há pessoas que querem ser efetivas como membros de guerrilheiro da oração, que quando orar, Deus vai te responder. Você chama pelo nome do Senhor, Ele te responderá. Mas eles querem encontrar as profundezas de Satanás. Querem encontrar algo, vão comprar livros, vão ter informações como as outras pessoas que não têm a confiança total no sangue de Cristo, não têm a total compreensão do Calvário e querem ir comprar aquilo que existe nas profundezas de Satanás, querem conhecer o segredo dos demônios, nome dos demônios, atividade dos demônios, poderes por detrás dessas gangues, dessas coisas, o que lhes dá coragem, a ousadia, o que lhes dá autoridade sobre essas coisas. Querem saber como os espíritos familiares operam, como operam os feiticeiros, os curandeiros. Querem saber os poderes das trevas, as profundezas de Satanás. Jesus diz: eu não te disse para fazeres isto. Se você diz que é guerrilheiro da oração, você ora para as pessoas, você diz que quer fazer uma cruzada, você quer evangelizar, por causa disso, você está a entrar nas profundezas de Satanás. Estas coisas que estás entrando nela podem destruir a sua alma para o inferno. Ele diz: mas a vós digo, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Outra carga vos não porei. Deixa tudo isto. Saia no meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não volta para a magia. Não volta para o ocultismo. Não volta para perguntar como é que eles expulsam demônios. Como é que eles fazem isto e aquilo. Diz que não se envolva nessas coisas de profundeza de Satanás. E tenha a preservação de estar isolado de Satanás. Versículo 25. Apocalipse 2, 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ele diz: o que tendes, retende-o até que eu venha. Tens Cristo, se nasceste de novo. Eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e farei morada e com ele serei. Tens Cristo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E o meu Pai e eu viremos a ele e faremos morada nele. Tens Cristo, tens o Pai. Então, eu orarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador que o mundo não pode receber. Mas vós o conheceis, porque está convosco e habita em vós. Tens o Espírito Santo, tens a unção que habita consigo. Sois de Deus, filhinhos. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tens o grande, a grande que habita em si. Tens o ensino da palavra. Tudo que o Senhor nos ensinou. O arrependimento, acerca da justiça, acerca da ressurreição, ressurreição espiritual, regeneração. Então, tens todas essas doutrinas da Bíblia que já tendes.
que tendes liberdade do pecado, já tens. Perdão do pecado, já tendes. A confiança e a fé em Cristo, já tendes. A certeza que se pedires alguma coisa no meu nome, eu responderei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Já tens a santidade do coração, santidade da vida. Se estás santificado, se estás purificado, se estás consagrado para o Senhor, Ele te santificou. Aquele que santifica e os que são santificados são todos um. Por esta causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Esta santidade que tens, esta santificação que tens, esta puridade de coração que tens, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O trabalho que me deu para fazer, quero que retenhas até que ele venha. A perseverança com integridade e firmeza. Tens integridade, tens a firmeza, retendes, continuas retendo até que ele venha. 3. Apocalipse capítulo 2, 26. Apocalipse 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. As minhas obras até o fim. O que isso significa? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará grandes obras, porque eu vou para o Pai. Continua, guarda até ao fim as minhas obras. Sabe, há pessoas que costumam crer nas obras de Cristo. Cristo, o curador, foi em volta, fazendo bem, curando, libertando a todos que eram oprimidos pelo diabo. Esta é a sua obra. Foi em volta, falando a todos. O Senhor disse, sereis testemunhas. É a sua obra. Pregando o evangelho, limpando os leprosos, curando os doentes, libertando os oprimidos, expulsando os demônios. Esta é a obra que ele fez quando ele estava aqui. Mas sabe, há pessoas que já abandonaram esta obra. Costumavam fazer isto antes. Criam nisto antes. É como que Jesus já mudou. Mas Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, o Senhor quer que você vença. Vença todas as dúvidas das psicologias. Vença as dúvidas das descrenças, dos duvidadores descrentes. O Senhor quer que abandone e deixe todas essas coisas que os descrentes dizem. Retenha a fé no Filho de Deus e as obras que ele fez enquanto estava aqui. Guardas essas obras. Crês nessas obras. És afirmado nessas obras. Tens paixão sobre essas obras. E das essas obras, guarda essas obras até o fim. Ele diz, ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Este é o poder de de poder permanecer no trabalho. Você continua até o fim. Versículo 27. Apocalipse 2, 27. E com vara de ferro as regerá. E será quebradas com vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dali, ele é o que tem a autoridade final. É a supremacia final. Ele é que tem essa supremacia. Ele é aquele que o Pai prometeu que ele queria quebrar as nações com vasos de oleiro. Ele as regerá como ferro.
mas Ele também nos chama. Que se és vencedor, serás participante com Ele neste influência invencível, neste suprema. Diz que serás participante e você regerá com vara de ferro, como vaso de oleiro. E você quebrará esses vasos de oleiro, como também receber do meu Pai. Versículo 28. Desde no versículo 28. E dar-lhe-ei. Ele te identifica. Ele te coloca você em singular. Diz: se você for um vencedor, se fores um conquistador, Ele te dá promessa. E dar-lhe-ei. Saiba, meu irmão. Saiba, minha irmã. Quando você nasceu neste mundo, você veio sozinha. Você veio sozinho. E quando vieste neste mundo, vieste sozinho, por si mesmo. Você não conhecia Jezebel. Quando você nasceu de novo, você não conhecia Sansão quando nasceste de novo, no reino de Deus. Você não conhecia Dalila quando você nasceu para o reino. Você não conhecia os comprometedores. Você não conhecia nenhum corrupto quando veio para o reino. Vieste como indivíduo. Tens que viver a sua vida também como indivíduo. Sabe? Tens que viver no seu ministério. Tens que carregar o seu ministério como um indivíduo. Quando você vem no julgamento de Deus, de Cristo, você também vai sentar lá sozinho. Não há de estar Jezebel lá, que vai dizer: Senhor, me deixa. Eu sou aquele que lhe fiz cair este aqui. Não há Sansão lá, não há Dalila, não há Arão, que há de vir dizer: Pai, perdoa lá ele, coloca a culpa em mim, porque sou eu que lhe fiz ele ser comprometido. Você vai ficar sozinho perante o Senhor. Se tens que ser um vencedor, se tens que ser um conquistador, irás ficar por si sozinho. Você tem que ter capacidade. Você tem que ter espinha dorsal de poder ficar sozinho e dar-lhe a estrela da manhã. Quer dizer, Ele te dá a possessão de iluminação como uma estrela. No versículo 29, veja lá a peculiaridade da instrução pelo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, indivíduo, quem tem ouvidos, uma pessoa, quem tem ouvidos, um ministro, quem tem ouvidos, um membro, quem tem ouvidos, soldado de Cristo, quem tem ouvidos, uma pessoa que coloca tudo no altar de novo, uma pessoa que consagra tudo, aquele que diz: não importa o que os outros fazem, eu permanecerei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz tudo para todos na igreja. Agora tens que ter ouvidos de um vencedor. Vencedores têm um tipo de ouvidos. Ouvidos que ouvem, ouvidos que entendem, ouvidos que creem, ouvidos que retêm, ouvidos que personalizam, ouvidos que ajoelham, ouvidos que dizem: o que eu preciso me dê. Ouvidos de vencedores. Pessoas que têm ouvidos de vencedor, ouvidos de um Vitor. Sabem, os Vitors são pessoas que ouvem uma instrução e dizem: este é o caminho, andai por ele. Eles têm ouvidos do Vitor. Ele tem ouvidos de um alcançador. Sabem, pessoas com sucessos têm ouvidos diferentes dos outros. Há pessoas que nunca fazem. Ele tem ouvidos de pessoas sucedidas. Quando ouvem uma instrução, quando eles ouvem um aviso, que este é um caminho para ter sucesso, tem ouvidos de pessoas que com sucesso. Irmão, que tipo de ouvidos você tem? Minha irmã, que tipo de ouvido você tem? Você tem ouvido de sucesso? Você tem ouvido do vencedor ou ouvido de um Vitor? Tens ouvidos de um alcançador? Tens ouvido de um santo de Deus? Tens ouvido de um membro que vai ser arrebatado? Tens ouvido de uma pessoa obediente? Tens ouvido de um pastor vencedor no reino de Deus?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu oro que o Senhor dará a cada um de nós ouvidos para ouvir. Então, iremos nos levantar, iremos tomar a palavra de Deus para o nosso coração, personalizar, interiorizar a palavra de Deus, e a palavra de Deus produzirá frutos na vida de cada um de nós. O Senhor quer fazer tudo o que for necessário para te tornar um vencedor, para te tornar um vítor, para te tornar uma pessoa que não vai ser vencida, vai ser corrompida por nenhuma Jezebel em algum lugar. Ele quer que você levanta. Por que não te levantas agora? Então, com os ouvidos de um santo, ouvidos de um filho de Deus, ouvidos de uma pessoa que quer chegar no último dia, ouvidos de uma pessoa arrebatável, ouvidos de um vencedor. Por que não dizes ao Senhor: Senhor, estou aqui, Senhor. Diga: Senhor, estou aqui, tenha misericórdia de mim. Ele te lavou, Ele te purificou, Ele fortalece a sua espinha dorsal, Ele te dá coragem. O Senhor quer que tenhas o poder perseverante de um cristão puro, um crente puro, um membro puro da igreja. Irmão, seja um líder. Irmão, seja um pastor. Irmão, seja um ministro. Ele quer que tenhas coragem de uma pessoa purificada, de um ministro purificado. Ele quer que você seja firme. Enquanto estás orando, pensa na igreja local, que Deus te deu o privilégio para você ser pastor lá. Pessoas em sua volta, Deus te deu para você influenciar essas pessoas positivamente, liderar essas pessoas, guiar a elas no caminho para o céu. Pensa neles. Será que você é corrompido? Será que são poluídos? Será que está a dar influência como de Jezebel, como de Jeroboão, como Eli, como Arão, como Dalila? Estão sendo influenciados como Sansão, estão sendo influenciados com Salomão, estão sendo influenciados com Ananias, Safira, estão sendo influenciados com pessoas que não têm o interesse do céu no coração. Pensa nisto. És tu que o Senhor entregou o trabalho nas suas mãos, porque você é ministro e é pastor. O Senhor quer que tenhas um propósito, um objetivo que está assentado no céu, que você irá fazer pela graça de Deus, irá guiar pelo caminho estreito que leva para o céu. Ele não quer que você seja uma pessoa delinquente, um pastor delinquente, um pregador com falta, um anêmico, uma pessoa que não tem força, que não tem nenhum poder, nem tem interesse. Então, você usa a Covid-19 como desculpa toda hora. Eu não posso ir para lá. Tem certeza? Não posso ir ao encontro das pessoas. Tem certeza? Você só usa isto para cobrir a sua fraqueza. E não falas com as pessoas, não pregas para as pessoas, não advertes as pessoas, não lês a palavra de Deus para eles. Você não expande a palavra de Deus para eles. Está fraco. A sua força, a sua espinha dorsal é fraca. Porque o seu coração está fraco. É como se não tens nenhuma força. Hoje o Senhor vai lhe dar força. Ele vai injetar a sua força e o poder e a fervência de volta, para você voltar a viver. Há uma contaminação na sua vida pessoal. Há uma contaminação na sua família. Há uma Jezebel na família que traz contaminação na sua família. Veja, desde que esta empregada chegou. Esta empregada, quando entrou na tua casa,
Será que a tua família é santa como era antes? O seu marido é limpo como era antes? A sua esposa é pura como era antes? Antes de vir essa empregada ou esse empregado, aquela menina que entrou, pensa nisto. O Senhor quer que examines tudo e avalie tudo e fica puro diante do Senhor. E não permita alguma coisa que vai contaminar sua vida, alguma coisa que vai contaminar tua família, alguma coisa que vai contaminar a igreja local, por causa da condenação que há de vir. Mas agora, se você te isolar de todas as profundezas de Satanás, toda a contaminação dos pecadores, você se isolar, sair no meio deles, seres limpos, seres lavados, seres purificados no sangue do Cordeiro, o Senhor continua te dando uma posição entre os vencedores, posição entre os heróis espirituais, posição entre os vítores, nas pessoas que vão permanecer até que Cristo venha. E o Senhor diz, há uma preservação para ti. Assim que você te isola a si mesmo das profundezas de Satanás, não comece a ir atrás dessas idolatrias, não comece a querer investigar essas identidades, não comece a investigar não investiga como eles oram, como eles fazem isto e aquilo. Ele quer que você guarde a distância espiritual dessas pessoas e desses pessoas que entram nos erros das profundezas de Satanás. Persevera com integridade e com firmeza. E você retém o que tens. As doutrinas da palavra de Deus. O trabalho que Deus te deu. Você retém até que Ele venha. Então, o poder de ser inabalável. Ninguém pode te abalar. Ninguém pode te tirar do trabalho que Deus te deu. Porque Ele quer que você retém o trabalho até o fim. Quer que sejas participante da influência. Influência certa. Influência positiva sobre os outros. Que ninguém vai se apostatar através de ti. Ninguém vai se contaminar através de ti. A sua influência será que tudo que não tem que estar no reino, a palavra está na sua boca. Você tem que tirar, remover, destruir essas coisas, para que, através de ti, você conheça o Senhor e as pessoas conheçam o Senhor através de ti, que você vai lhes ajudar a permanecerem firmes, como nunca. O Senhor quer que possuas esta iluminação como estrela. Pessoas que transformam os outros para a justiça irão brilhar para sempre e sempre. E o Senhor quer que tenhas um tipo de ouvidos que ouvem, ouvidos de um aprendiz, ouvidos de um líder, ouvidos de um vencedor, ouvidos de um vencedor, ouvidos de um alcançador, ouvidos de um crente arrebatável, ouvidos de um crente arrebatável. O que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Porque o Espírito diz às igrejas que o Senhor possa trasladar tudo que nós ouvimos. Ele colocou tudo no nosso coração para que esta mensagem de Cristo, a fundação do rebanho, possa produzir frutos em cada membro do rebanho, em nome de Jesus.
Pai, abençoamos o seu nome, pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua palavra que mandaste para o nosso coração. Te pedimos, Senhor, que a graça, a capacidade, o foco, a visão, a paixão, a sinceridade de tomar toda esta palavra, tudo para o coração e nos tornarmos melhores cristãos, cristãos puros, filhos santos de Deus, crentes arrebatáveis. Esta graça dê a cada um de nós em nome de Jesus. Senhor, para todos os nossos pastores, para todos os ministros, para todos os líderes, homens e mulheres, te pedimos que o Senhor tão nos purifique, tão nos torne limpos, tão nos santifique, tão nos torne santos, para que a nossa influência na igreja, a nossa influência nos membros, seja a influência de pregadores puros, pastores puros, pastores pioneiros, e lideraremos pessoas de forma profunda para a justiça e santidade e a fidelidade em nome de Jesus. Oramos para todos os membros que tudo que ouvimos vai nos liderar, vai nos conduzir mais próximo para Cristo, em nome de Jesus. Senhor, limpa a cada um. Dê-nos a mente, dê-nos o coração, dê-nos a fervorosidade, dê-nos o foco, dê-nos a espinha dorsal, dê-nos a coragem de uma pessoa que irá perseverar na doutrina da santidade até ao fim. Fortaleça o seu povo, Senhor. Nos torna fortes, inabaláveis, crentes firmes, pessoas justas que temos que ser, na bondade, na graça, no reino, para o progresso de toda a igreja, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém.